Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio é refém. O Grêmio é refém do técnico Renato Portaluppi. É a conclusão a que chego depois da passada de pano em relação ao que aconteceu domingo. Depois do Grenal foi uma insubordinação. Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, funcionário do Grêmio, cometeu um ato de insubordinação e a direção está passando pano para isso. Por que eu estou falando isso? Já que o presidente criticou o Renato na entrevista coletiva, que ele sim, o presidente concedeu depois do clássico. Falou o presidente, reclamou do presidente, então como é que está passando o pano? Porque o Grêmio gastou apenas 5 minutos. 5 minutos. Essa informação obtida pela reportagem da Bandeirantes, obtida pelo Diogo Rossi. Gastou apenas 5 minutos da reunião do seu conselho de administração. O que é o conselho de administração? São os vice-presidentes do Grêmio. Reuniram-se ontem à noite com o presidente Alberto Guerra, uma reunião que durou 1 hora, mais de 1 hora, e apenas 5 minutos foram debatidos a respeito da insubordinação do técnico Renato Portaluppi. Vida que segue foi a frase que a fonte ouvida pelo Diogo Rossi passou para ele. Vida que segue, tá tudo bem. Ou seja, o Grêmio fará no máximo uma reunião com o Renato, uma reunião de cobrança na próxima quinta-feira. Por que eu falo cobrança assim, em tom de dúvida? Porque eu não sei exatamente qual o estilo de cobrança, qual a forma de cobrança que será feita em relação ao Renato, mas desconfio que seja uma cobrança leve. Acho que será uma cobrança leve. O Grêmio sabe que nessa altura do campeonato, faltando 12 rodadas para o encerramento da competição, o Grêmio bem colocado na tabela, com reais possibilidades de ser um dos 4 primeiros colocados, jogar a Libertadores América já a partir da fase de grupos. O Grêmio nada faria para alterar de maneira brusca a sua rotina. O Grêmio não entraria neste momento numa zona de conflito com o seu treinador e por isso que o Grêmio é refém do técnico Renato Portaluppi. Minha posição a respeito do assunto, eu como cronista esportivo, meu Deus do céu, desde 1987, minha gente. Claro, agora não faço mais reportagens, mas participei de dezenas, centenas de entrevistas coletivas com treinadores após os jogos. Eu adoro entrevistas coletivas. Gosto de ouvir a palavra dos técnicos, porque isso enriquece a minha cultura futebolística. O treinador vê coisas que o cronista esportivo às vezes não enxerga. Passa uma coisa de vestiário, uma sensação de vestiário, algumas sutilezas técnicas. Às vezes o comentarista não enxerga, mas o técnico enxerga e ele pode ensinar para o comentarista. Por isso que eu lamentei, na condição de cronista esportivo, que o Renato não tenha falado. Gosto muito de ouvir os treinadores. Até aqueles que não gostam muito de abordar questões táticas como o Renato, mas alguma coisinha tática o Renato sempre acaba esclarecendo para a gente. Mas também não vou morrer, né? Não quis falar, beleza, não tem problema. Quem sabe no próximo jogo ele fale, mas lamentei que ele não tivesse falado domingo passado. Essa é a minha posição. Agora tem a posição do Grêmio. Eu acho que em relação ao Grêmio, o Renato cometeu um erro grave. Primeiro, porque não foi parceiro dos seus jogadores. Ele que é um especialista, ele é um gestor, ele administra muito bem o vestiário, é parceiro, fecha sempre com os jogadores do Renato, mas dessa vez os deixou na mão depois de uma derrota. Disse que iria para o aeroporto, foi para o aeroporto, pegou o avião, não deu nenhuma entrevista, deixou os jogadores sozinhos. Os jogadores não falaram também, né? Mas ficaram apenas eles, praticamente como os responsáveis pela derrota. Então falhou. Mas falhou também com a direção. Renato cometeu um ato de indisciplina, porque se é verdade que ele havia combinado já com a direção que de fato iria pegar um avião, não iria dar entrevista, iria pegar um avião logo depois do jogo, o presidente Guerra também é verdade, diz: Renato, dá uma repensada, o Grêmio perdeu o jogo, é importante que você fale. Até disse, brincando, presidente, eu não tinha como fechar, como prendê-lo, fechar a porta do vestiário. Aí o Renato passou por cima de um pedido feito pela direção, cometeu um ato de indisciplina. Então essa é a situação. Tem a minha situação de cronista esportivo, que relevo, né? Não gostei, mas relevo. Agora, com o clube, ele falhou. E falhou de maneira grave. Repito, seria um erro demitir o Renato faltando 12 rodadas apenas para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Mas não considero
Atenção, não considero que seja uma heresia, como muitas pessoas que morrem pelo Renato Portaluppi. Tem muito torcedor que morre pelo Renato Portaluppi. Essa é que é a verdade. E esses torcedores não admitem nenhum tipo de crítica ao Renato. Isso eu não posso entender. Eu não vejo como nenhuma heresia fazer algumas contestações ao trabalho do técnico. Não considero uma heresia que a situação dele possa ser revista para o ano de 2024. Atenção, de novo, ainda considero Renato o melhor treinador para o Grêmio. Sei que muita gente vai comentar aqui e dizer, pá, que você está defendendo esse cara? Mas é a minha opinião. Ainda considero o Renato o melhor treinador para o Grêmio. Mas ele também tem as suas limitações, notadamente em jogos realizados fora da arena. Não é aquela coisa só, o jogador não teve a pegada. Não, aí é simplificar demais. Também existe a responsabilidade do técnico. Aqueles espaços entre um setor e outro da equipe. A culpa é do técnico. O técnico está ali, na beira do gramado, para justamente promover essas alterações. Escolhas equivocadas. Renato, às vezes, fora de casa, contra adversários reconhecidamente bons, quem sabe até melhores que o Grêmio, joga da mesma maneira como na arena, se manda para frente. Você está querendo que o Grêmio não ganhe? Não, quero que o Grêmio ganhe. Só acho que às vezes, antes de você tentar fazer o gol, seria legal você tentar evitar que o adversário faça, e o Renato não pensa nisso. Tanto que corrige a equipe normalmente no segundo tempo. Então, erros do técnico. Ele também comete erros. Atenção, pessoas que são desesperadas pelo Renato. E eu reconheço que o Renato tem uma história magnífica no Grêmio. Tirou o Grêmio de uma fila de 15 anos. Deu Copa do Brasil, deu Libertadores da América, deu Recopa Sul-Americana, deu vários campeonatos gaúchos. Quer dizer, é difícil contestar um homem dessa expressão, né? Mas ele também comete erros. Acabei de falar aqui, o Grêmio estaria numa posição melhor na tabela se tivesse obtido melhores resultados fora de casa, e os resultados ruins fora de casa também são responsabilidade do treinador. Então não tem essa que não dá para contestar o Renato. O Grêmio talvez tenha que pensar nisso. É um enorme desafio, o primeiro desafio para o ano de 2024, ver essa situação do Renato. Na verdade, o Renato tem um argumento que é fortíssimo a seu favor, né? Um argumento incontestável. Quando ele foi embora, o Grêmio caiu, não é? Caiu. 2021 foi embora o Renato, aí veio Thiago Nunes, veio Filipão, veio Mancini, não resolveram a situação e o Grêmio caiu. Então esse argumento aí é fortíssimo. Em favor do Renato sempre haverá um temor de, puxa vida, a gente manda o cara embora e o Grêmio cai. Obviamente que a queda também foi decretada por outros enormes problemas e não apenas os problemas de comando. Mas enfim, trata-se de uma situação de ser refém do Renato. Será que a direção vai pagar para ver? Vamos trocar de técnico. Não acredito que faça isso. Acho que até nem seria correto. Mas que o Grêmio é refém do Renato, não tem a menor dúvida. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!